Olá pessoal, tudo bem? Hoje o nosso assunto é sofrimento fetal e prematuridade. São dois assuntos muito importantes dentro da prova de obstetrícia, caem com frequência alta e muita gente erra questões fáceis sobre o assunto, mas com certeza esse não vai ser o caso de vocês. Vamos nessa? Então, agora a gente vai começar falando sobre sofrimento fetal agudo. A primeira coisa aqui no nosso mapa é a definição. O que é um sofrimento fetal agudo? Na verdade, nada mais é do que uma troca metabólica ineficiente que ocorre durante o trabalho de parto. Então, a primeira coisa que você tem que saber é que é o seguinte: sofrimento fetal agudo significa que ele está ocorrendo durante o trabalho de parto, ou seja, durante aquele período ativo, quando já tem uma dilatação, quando já existem aquelas contrações rítmicas. Isso é importante para você não confundir com o sofrimento fetal crônico, que é o que ocorre antes do trabalho de parto e a gente vai falar daqui a pouco. E aí, quais são as causas desse sofrimento fetal agudo? Uma das principais causas que está aqui destacada no nosso mapa é a hiperatividade uterina. Então, um útero que se contrai com uma força muito grande, ou então com uma frequência muito grande, ele pode obstruir aqueles vasos sanguíneos e dificultar a troca placentária da mãe para o feto, causando esse sofrimento agudo. Mas e aí, o que pode causar essa hiperatividade uterina? São essas três principais causas aqui. A primeira é o DPP, o descolamento prematuro de placenta, que, como você lembra, é causa importante de hipertonia uterina. A segunda, indução de parto. Essa é uma causa muito importante, fique muito atento a isso. Por quê? Porque para induzir o parto, o obstetra tem que usar medicações uterotônicas. Então, aquelas medicações que estimulam a contração do miométrio. E aí, principalmente, a ocitocina e o misoprostol. Então, sempre que você induz o parto, você causa, na verdade, uma hiperatividade uterina e isso pode ser causa de sofrimento fetal agudo, especialmente se aquele feto já tem um sofrimento crônico, se já existe uma insuficiência placentária crônica. Por último, a desproporção cefalopélvica. Então, um parto obstruído. Então, a cabeça do feto é muito grande para aquela gestante, tem uma obstrução, o útero vai tentar contrair mais, vai causar uma hiperatividade e esse feto pode ter o sofrimento agudo. Além disso, além da hiperatividade uterina, temos a hipotensão materna. Então, é óbvio que se a gestante tem um sofrimento metabólico, por exemplo, a gestante tem uma hemorragia grave, o feto também vai sofrer. Então, qualquer tipo de gestação, de trabalho de parto com uma hemorragia, ou então a gestante que faz uso de anestésico e o anestésico é mal dosado, causa uma hipotensão, isso também é causa de sofrimento fetal agudo. Por fim, as gestações de alto risco. Então, a gestante tem uma hipertensão, tem uma pré-eclâmpsia, ou então tem um diabetes, ou então uma gestante com incompatibilidade RH com feto. Todas essas são gestações de alto risco e durante o trabalho de parto pode ocorrer uma agudização, causando aí o sofrimento agudo. Além disso, o parto prolongado também é outra causa importante. Agora, continuando, como você faz o diagnóstico, na verdade, como você monitora o bem-estar do feto durante o trabalho de parto? Esse é um assunto muito importante e muita gente se confunde, porque, na verdade, se for uma gestação de baixo risco, então se a gestante não tiver hipertensão, não tiver diabetes, não tiver tido nenhuma complicação como placenta prévia, descolamento prematuro de placenta, a monitorização vai ser basicamente com avaliação da frequência cardíaca do feto intermitente. Então, o obstetra, durante o trabalho de parto ativo, durante aquele período de dilatação, ele vai auscultar os batimentos fetais de 30 em 30 minutos normalmente, e aí durante o período expulsivo, ou seja, quando a dilatação já está completa, aquele período final mesmo do parto, o obstetra vai fazer essa monitorização de 15 em 15 minutos. E aí, o que ele vai avaliar nessa ausculta dos batimentos fetais? O principal parâmetro que você considera como um indicativo de sofrimento fetal importante é a bradicardia sustentada. Anota isso que é muito importante. Se o feto tiver uma frequência cardíaca abaixo de 110 batimentos por minuto durante o trabalho de parto e isso for sustentado, isso é um sinal importantíssimo de sofrimento agudo e talvez vai demandar até uma conduta mais ativa, por exemplo, uma via de parto cirúrgica, uma cesariana por parte do obstetra. Agora, por fim, a parte mais importante sobre o sofrimento fetal agudo, sem dúvida nenhuma, é a cardiotocografia. Então, a cardiotocografia é aquele exame que você tem dois traçados. O traçado de cima é a monitorização dos batimentos cardíacos do feto contínuo. Então, em vez da ausculta intermitente, você coloca lá um aparelho que vai medir continuamente essa frequência cardíaca fetal. O traçado de baixo
também é contínuo e ele vai medir a pressão intrauterina. Então, quando ocorre aquele aumento súbito da pressão intrauterina, é o quê? É uma contração do útero. Então, esses dois parâmetros são os medidos na cardiotocografia. Mas uma pergunta importante, quando a cardiotocografia está indicada? Eu falei que nas gestações de baixo risco, a única coisa que o obstetra vai fazer para avaliação do bem-estar fetal é a ausculta cardíaca do feto intermitente. Mas nas gestações de alto risco, aí sim também está indicada a monitorização com a cardiotocografia. E aí, se for durante o trabalho de parto, ela é chamada da cardiotocografia intraparto. Se for antes do trabalho de parto, ela é chamada de cardiotocografia anteparto. E aí é importante que você saiba que também a cardiotocografia anteparto, então antes do trabalho de parto, também só é realizada em gestações de alto risco. Baixo risco não precisa de cardiotocografia em nenhum momento. Agora, a parte mais fundamental, sem dúvida nenhuma, que mais cai na prova de residência e muita gente erra, é exatamente a avaliação de uma cardiotocografia. Então, normalmente as questões vão te dar lá uma imagem com os traçados, a gente vai mostrar daqui a pouquinho algumas imagens principais e você vai ter que saber qual tipo de alteração é aquela e qual conduta você vai fazer frente àquela alteração. Então, a primeira alteração, que na verdade não costuma cair em imagem, porque é um pouco mais difícil de visualizar, normalmente cai conceitualmente, é essa aqui, ó, ausência de acelerações. Então, o que significa isso? Numa gestação normal, durante um trabalho de parto normal, o feto tem acelerações de pelo menos 15 batimentos por minuto, sustentada por pelo menos 15 segundos. Então, são acelerações que, na verdade, denotam a movimentação do feto ou a atividade do útero, as contrações uterinas. Então, é normal, é esperado que o feto tenha essas acelerações. Se ele não tiver, isso é uma alteração, e anota isso aqui, essa é a alteração mais precoce da cardiotocografia. Então, sobre a perda das acelerações, o principal conceito que é cobrado em prova é você saber que a primeira coisa a se alterar na cardiotocografia durante o sofrimento fetal agudo é a perda das acelerações. Em segundo lugar, a gente vai falar sobre a variabilidade. Por quê? Normalmente, vocês vão ver nas próximas imagens de cardiotocografia que a gente vai mostrar, normalmente o traçado da frequência cardíaca do feto é completamente irregular. Então ele não é uma linha reta, ele não é muito certinho. Por quê? Porque é normal que o feto tenha uma variabilidade de pelo menos 6 a 25 batimentos por minuto. Essa imagem aqui que a gente está mostrando é uma variabilidade diminuída. Então você pode ver que está praticamente reto o traçado da frequência cardíaca. Isso é um sinal de hipoxemia importante do feto. E mais grave ainda é se a variabilidade for zero, ou seja, for uma linha reta. Aí é um sinal de hipoxemia gravíssima e provavelmente você vai ter que indicar a resolução da gestação. Agora, é importante estar aqui marcado no nosso mapa que além de ser um sinal de sofrimento fetal agudo, ela pode também ser causada pelo sono, ou seja, o feto está simplesmente dormindo, ou por uso de fármacos depressores do sistema nervoso central, principalmente os benzodiazepínicos ou opioides. Então, fique sempre atento que em qualquer alteração de cardiotocografia, você precisa antes de confirmar aquilo, então você viu ali, variabilidade diminuída, vai ter que interromper a gestação? Não, primeiro você vai ter que repetir o exame depois de um estímulo. Pode ser um estímulo auditivo, pode ser um estímulo mecânico para tentar acordar esse feto e aí sim, se essa alteração continuar ali, aí provavelmente você vai ter que ter uma conduta mais ativa. Agora, existe também um tipo de variabilidade específico, que é esse aqui, ó, a variabilidade sinusoidal. Então é esse tipo praticamente pendular de alteração na frequência cardíaca do feto e a única coisa que você precisa saber sobre isso é que quase sempre é um sinal de anemia fetal grave, muitas vezes nas provas relacionado à eritroblastose fetal, que é aquela incompatibilidade RH e aí o sistema imune da mãe atacando as hemácias do feto. Então, viu esse padrão aqui na prova, viu o padrão sinusoidal, já sabe, anemia grave. Fica atento a isso. Agora, vamos passar para a alteração mais importante da cardiotocografia, o que mais cai em prova disparadamente, que são as desacelerações. Então, de vez em quando, o feto tem lá aquele traçado normal da frequência cardíaca, variando, de vez em quando ele vai ter uma depressão grande, que é uma desaceleração da frequência cardíaca. Você pode ver aqui na imagem, nós temos 3 desacelerações. Então, esse traçado de cima é a frequência cardíaca fetal, e em 3 momentos vocês estão vendo que ela está diminuindo bastante. Ao mesmo tempo, pela primeira vez surgiu o traçado de baixo,
que é o traçado da pressão intrauterina. Então você está vendo que em 3 momentos também existe um aumento súbito da pressão intrauterina, que nada mais são do que as contrações do útero. Agora, quero que você preste muito atenção nisso, é a parte mais importante. Essas 2 primeiras desacelerações, elas começaram a ocorrer exatamente no mesmo momento que a pressão intrauterina começou a aumentar. Então, a desaceleração ocorreu sincronicamente com a contração. Além disso, ela terminou, ou seja, a frequência cardíaca voltou para a linha de base exatamente no mesmo momento que a contração se finalizou. Isso é o que a gente chama de DIP-1, desaceleração tipo 1 ou tipo precoce. É uma desaceleração fisiológica. Então fica muito atento a isso. Isso não denota sofrimento fetal agudo. Isso é basicamente um reflexo da contração do útero que comprime a cabeça do feto, principalmente se já houve a amniocentese. Então, a amniocentese não, a rompimento da bolsa amniótica. Então, se aparecer isso na sua prova, você já sabe, isso é DIP-1, isso é fisiológico. Agora, quero que você preste muita atenção na terceira desaceleração. Então, duas desacelerações foram exatamente no mesmo momento da contração, e a terceira, se você olhar com atenção, você vai ver que ela começou, então a frequência cardíaca do feto começou a se reduzir depois da contração já ter começado. Então, não foi totalmente sincrônico. Ao mesmo tempo, a frequência cardíaca do feto só voltou para a linha de base depois da contração já ter se encerrado completamente. Isso é o que a gente chama de DIP-2 ou DIP tardia. Esse sim é um sinal importantíssimo de sofrimento fetal agudo, um sofrimento fetal avançado que muito provavelmente vai indicar a interrupção da gestação. Então, veja de novo a diferença das 2 primeiras para a terceira desaceleração e nunca mais erre isso na sua prova. Por fim, existe uma DIP-3, também chamada de DIP variável ou DIP umbilical. Então você pode ver aqui, é uma DIP diferente da outra. Por quê? Porque as desacelerações têm formato diferente, então elas são realmente variáveis. Elas não são totalmente sincrônicas com as contrações, nem precoce, nem tardia. Então, na verdade, elas vão aparecer na prova como uma cardiotocografia que não se encaixa nem na DIP-1, nem na DIP-2. Aí você já sabe que é a DIP-3, que é uma DIP que é causada pela compressão do cordão umbilical, e aí ela pode ser ou um evento grave ou um evento não grave, dependendo principalmente do retorno da frequência cardíaca a um nível normal. Então, se a frequência cardíaca continua abaixo de 110 depois da desaceleração, isso provavelmente é uma DIP-3 desfavorável. Se ela voltar lá para a frequência normal do feto, que é 110 a 160, provavelmente vai ser uma DIP-3 favorável e aí a sua conduta vai ser conservadora. Agora, finalizando o sofrimento fetal agudo, qual é a sua conduta frente a um caso de sofrimento fetal? O feto está hipoxêmico, está com acidose, está tendo ali todo aquele sofrimento durante o trabalho de parto. Então, a primeira coisa que eu quero que você preste atenção são nas condutas gerais. Por quê? Porque você vai fazer isso em todos os casos. O que você vai fazer? Você vai administrar oxigênio, você vai colocar a gestante em decúbito lateral esquerdo, que você já sabe que é a posição de proteção da gestante para liberar ali a veia cava inferior, melhorar a circulação da mãe. Além disso, você vai suspender os uterotônicos. Então, se estiver fazendo ocitocina venosa, você vai suspender. É claro, isso aí é causa de sofrimento fetal, você tem que parar na hora. Inclusive, você pode administrar tocolíticos, dependendo do caso, exatamente aqueles remédios que reduzem a contração do útero para tentar melhorar o sofrimento. E aí você vai avaliar a possibilidade de parto vaginal. Você vai ver se existe uma desproporção cefalopélvica ou não. Você vai ver se você vai poder usar um fórceps, porque nesses casos, se o parto for vaginal, você vai querer usar um fórceps para encurtar o parto. Então, para você tirar aquele bebê que está sofrendo logo da barriga da gestante. Além disso, a amnioinfusão é uma conduta, na verdade, controversa. A maioria dos autores hoje não indica amnioinfusão, então fica atento que isso pode ser pegadinha de prova. Agora, partindo para o parto. Quando você vai ter que interromper a gestação imediatamente? Principalmente, se não houver melhora, apesar daquelas condutas gerais. Então, o feto estava em sofrimento, você fez tudo aquilo ali que eu falei, mas não houve melhora, ele continua em sofrimento, a cardiotocografia continua alterada, aí você vai ter que partir para o parto, provavelmente uma cesariana se o parto não for iminente. Além disso, se for uma DIP-2 ou tiver uma variabilidade naquele padrão sinusoidal, na grande maioria das vezes, principalmente nas questões de prova, você vai indicar o parto também. Então fica atento a isso. Agora vamos para a última pergunta.
parto vaginal ou parto cesáreo? Então, na maioria das vezes você vai ter que interromper via cesariana, exatamente porque o feto está em sofrimento agudo, você não pode esperar a evolução natural de um parto vaginal e ao mesmo tempo você não vai poder usar os medicamentos uterotônicos, você não vai poder usar ocitocina, misoprostol para acelerar o parto, então você vai ter que interromper por via alta. Porém, como eu já cansei de falar, as bancas costumam sempre querer indicar o parto vaginal. Então, se falar que o parto está iminente, se falar que já está em dilatação total, que o feto está saindo, que existe uma proporção cefalopélvica adequada e você puder usar o fórceps, aí você pode, de vez em quando, pelo menos na teoria, fazer um parto vaginal usando fórceps de alívio, tentando encurtar aquele parto, mas nunca induzindo. Agora vamos começar a falar sobre sofrimento fetal crônico, que, como eu já tinha falado lá no início, nada mais é do que uma dificuldade na troca metabólica da gestante para o feto antes do trabalho de parto. Então, normalmente é causado por uma insuficiência placentária. Então, o fluxo placentário, por algum motivo, tem alguma dificuldade de atravessar a placenta e nutrir o feto com todos aqueles nutrientes, oxigênio que ele necessita. Mas quais são as causas de sofrimento fetal crônico? Então você pode ver aqui, essas são as principais: hipertensão arterial, diabetes, DPP, placenta prévia, doença hemolítica perinatal. Tudo isso pode causar um sofrimento no feto antes do trabalho de parto. E é interessante que você perceba que quase todas elas causam sofrimento a partir da segunda metade de gestação. Então, normalmente, tanto a hipertensão arterial, diabetes, DPP e placenta prévia são todas doenças que afetam a segunda metade da gestação. Isso é importante para você entender isso aqui. Por quê? Porque uma das principais consequências, a principal consequência do sofrimento fetal crônico é o crescimento intrauterino restrito. Então o feto acaba ficando pequeno para a idade gestacional. E aí existem alguns tipos de crescimento intrauterino restrito. O tipo 2, eu vou começar pelo tipo 2, porque ele é o mais comum e ele que é causado pela insuficiência placentária e pelo sofrimento fetal crônico. E ele também é chamado de crescimento intrauterino restrito assimétrico. Por que é assimétrico? Porque nesses casos, o corpo do feto está com tamanho reduzido, então isso é medido pela circunferência abdominal do feto. Então a circunferência abdominal está diminuída, mas a circunferência cefálica, então o tamanho da cabeça, está normal. Por quê? Porque o desenvolvimento do sistema nervoso central ocorre todo na primeira metade da gestação. Então, naquela fase de embriogênese, logo no início da gestação, o sistema nervoso central é formado. E aí, como eu falei, a insuficiência placentária quase sempre ocorre só na segunda metade da gestação. Então, nesse tipo 2, a cabeça está no tamanho normal e o corpo está reduzido. Por isso que é chamado de assimétrico e é o mais comum. Por outro lado, o tipo 1, simétrico, ele, na verdade, nesse caso, tanto a cabeça como o corpo estão reduzidos. E ele é causado pelo quê? Principalmente pelas infecções congênitas e também por algumas anomalias cromossômicas. Você pode perceber que tanto as infecções congênitas como as anomalias cromossômicas normalmente afetam logo o início da gestação, principalmente, obviamente, as anomalias cromossômicas que já começam a causar problema desde o início, lá, desde a nidação já começam os problemas. Agora, além desses dois, existe um tipo 3, que é o tipo misto, não é tão importante para as provas, é normalmente causado também por infecções congênitas ou alterações cromossomiais, e aí, nesse caso, tanto a cabeça como o corpo também estão reduzidos, mas o corpo está mais reduzido ainda que a cabeça. Então, normalmente, é uma agressão que ocorre do início ao fim da gestação, causando problema nas duas partes, só que de maneira um pouco assimétrica. Então, grave isso, tipo 2 é o assimétrico, pelo menos 80% dos casos, causado pela insuficiência placentária, e o tipo 1, simétrico, normalmente 15% dos casos, causado pelas infecções congênitas e anomalias cromossômicas. Agora, como você faz a monitorização do bem-estar fetal durante a gestação? Como você faz a avaliação se o feto está ou não com esse crescimento restrito durante a gravidez? Então, nas gestações de baixo risco, então se a gestante não tem nada daquilo que eu falei, não é gestação gemelar, não tem hipertensão, não tem diabetes, está tudo ok, você simplesmente vai fazer aquela medida do fundo uterino. Então, não sei se você já fez no seu internato ou na sua prática como médico, você pega basicamente uma fita métrica, mede desde a sínfise púbica até o final do fundo uterino que você vai palpar. A partir daí, existem critérios que estão lá nos nossos materiais, depois vocês veem com calma, mas essa é basicamente a monitorização do tamanho do feto.
Quando o útero está reduzido para aquela idade gestacional, esse é um sinal que esse feto pode estar com crescimento restrito e aí você vai lançar mão de outros exames. Quando está no tamanho normal, você vai continuar a sua avaliação, essa monitorização vai continuar. Por outro lado, existe também a ultrassonografia. Obviamente, a ultrassonografia é muito mais precisa do que a medida do fundo uterino, mas, pelo menos na teoria, o Ministério da Saúde não considera a ultrassonografia um exame obrigatório no pré-natal. Então, em gestações de baixo risco, fica atento porque isso é pegadinha de prova, você só vai fazer medida do fundo uterino, não precisa de ultrassonografia. Agora vamos partir para o chamado perfil biofísico fetal. Esse é um exame que é feito a partir da ultrassonografia com uma cardiotocografia. É bem famoso, as bancas adoram cobrar e a primeira coisa que você precisa saber é o que é ele. O que é isso? O que é perfil biofísico fetal? Nada mais é do que a avaliação de 5 parâmetros que você dá uma nota de 0 a 2. E esses 5 parâmetros são os seguintes: cardiotocografia, volume do líquido amniótico, movimento respiratório, movimento fetal e tono fetal. Então, esses são os 5 parâmetros que você vai avaliar tanto com a cardiotocografia como com a ultrassonografia e vai dar uma nota. Agora, você vai ver depois os parâmetros certinhos, você não precisa decorar tudo, é muito mais importante você saber quais são os parâmetros e eu queria que você soubesse que a gente colocou na ordem dos primeiros a serem alterados. Então, começa um sofrimento fetal crônico. Qual é a primeira coisa que se altera aqui? É a cardiotocografia basal. Depois passa para o volume de líquido amniótico e assim por diante. Então, o tono fetal e o movimento fetal são parâmetros que são alterados muito tardiamente, não sendo muito úteis atualmente. Agora, existe também a conduta de acordo com a nota. Então, depois você vai olhar direitinho essa indicação. Por exemplo, se for 10 ou 8 de 10 sem a oligodrâmina, você simplesmente vai acompanhar. Então, essa é uma alteração benigna de perfil biofísico fetal. Porém, se for de 6 para 10 com a oligodrâmina ou 4 de 10 sem oligodrâmina, você vai ter que indicar o parto a partir das 32 semanas. Então, já existe aí um sofrimento fetal grave e você vai ter que adiantar esse parto. Então, fica atento a isso. Agora vamos partir para a parte mais importante sobre a avaliação do sofrimento fetal crônico, que é o perfil hemodinâmico. Então, o perfil hemodinâmico nada mais é do que a avaliação por Doppler de vasos sanguíneos. O Doppler avalia basicamente o fluxo de sangue e a resistência dos vasos sanguíneos ao sangue. Então, o principal, anota aí, porque muita gente se confunde, o principal vaso sanguíneo que você vai prestar atenção para saber se existe ou não um sofrimento fetal crônico, se existe ou não uma insuficiência placentária, é o Doppler de artéria umbilical. Então, esse é o principal. E aí, o parâmetro que se altera mais rapidamente é o aumento no índice de resistência. Então, uma artéria umbilical com índice de resistência alto significa que já existe aí uma insuficiência placentária e você tem que ficar de olho. Agora, depois vocês vão ver todas as alterações possíveis. Por exemplo, a diástole reversa é a alteração mais grave que você pode encontrar num Doppler de artéria umbilical. Mas eu queria te chamar a atenção para isso aqui que está com a bandeira vermelha no nosso mapa mental, que é a centralização fetal. Então, a centralização fetal nada mais é do que o seguinte: o feto está com sofrimento crônico, está com dificuldade de receber o aporte de nutrientes, oxigênio que ele precisa, e aí ele vai priorizar os órgãos mais importantes dele. E aí a gente está falando basicamente de cérebro, coração e adrenais. Então, o feto vai priorizar esses órgãos, e isso no Doppler vai ser visto como uma resistência de artéria umbilical maior do que a resistência de artéria cerebral média. Então, isso é basicamente, o feto está priorizando a circulação no sistema nervoso central dele e por isso ocorre uma vasodilatação e uma resistência menor ao sangue. Então, fica muito atento a isso que as bancas adoram cobrar. Resistência da artéria umbilical maior do que cerebral média significa sofrimento fetal crônico importante. Para fechar o perfil hemodinâmico, no caso do sofrimento fetal crônico, eu vou chamar a sua atenção para o Doppler de artérias uterinas. Por quê? Porque muita gente se confunde. Então, não confunda o Doppler de artérias uterinas com o Doppler de artéria umbilical. O Doppler de artérias uterinas não é usado para avaliação do sofrimento crônico. Ele, na verdade, é usado para prever um risco aumentado de crescimento fetal restrito ou de pré-eclâmpsia. Isso é feito normalmente após as 20 e poucas semanas de gestação e a grande alteração procurada é essa aqui. São as incisuras protodiastólicas. Então, anota muito bem isso na sua cabeça. Doppler de artérias uterinas é para prever risco, não é para avaliar sofrimento fetal crônico.
A avaliação de sofrimento fetal crônico é com Doppler de artéria umbilical, além do Doppler de artéria cerebral média para ver se tem ou não a centralização. Agora vamos começar a falar sobre prematuridade, um assunto importantíssimo, não só para a prova, como para a prática médica. Então vamos começar pela definição. O que é um trabalho de parto prematuro? É simplesmente um trabalho de parto que ocorre antes da 37ª semana de idade gestacional e após a 20ª ou 22ª semana. Por que após a 20ª ou 22ª semana de gestação? Porque se for antes desse período, aí vai ser considerado um abortamento e não um trabalho de parto prematuro. Agora vamos passar e falar dos fatores de risco e causas de prematuridade. Então, o principal fator de risco, anota aí, nossa bandeira vermelha, é a gestante ter tido uma prematuridade numa gestação anterior. Então, se a gestante já teve um parto prematuro, a chance dela ter de novo um parto prematuro é muito alta nas gestações subsequentes. Além disso, os extremos da idade reprodutiva, a sobredistensão uterina, a anemia, DPP, placenta prévia, todos esses são fatores de risco importantes. E eu queria destacar também as infecções locais e sistêmicas. Então, infecção genital, as DSTs, infecção urinária ou mesmo infecções sistêmicas, porque a própria febre, ela aumenta a atividade do útero, ela aumenta a quantidade de contrações e pode ser causa também de um trabalho de parto prematuro. Então, esses são os principais fatores de risco que você precisa ficar atento. Agora vamos partir para o diagnóstico e aí eu preciso falar um pouco sobre rastreamento. Então, você está vendo aqui que tem um asterisco no rastreamento. Isso porque nem toda mulher precisa ser rastreada para o risco de trabalho de parto prematuro. Então, o que significa o rastreamento? Você vai fazer ou uma ultrassonografia transvaginal ou você vai fazer essa dosagem de fibronectina para saber se a gestante tem ou não um risco aumentado de ter um trabalho de parto prematuro. Então, isso é importante porque existem algumas condutas que você pode tomar caso haja esse risco aumentado, mas esse tipo de rastreamento não está indicado para todas as gestações. Está indicado para quem? Exatamente para gestantes que têm os fatores de risco que eu citei acima. Então, fique atento, isso não é generalizado. E aí os parâmetros que você vai prestar atenção na ultrassonografia transvaginal, um comprimento de colo menor do que 25 milímetros é um sinal de alto risco. E se a dosagem de fibronectina for maior do que 50, também é um sinal de risco para trabalho de parto prematuro. Agora, um ponto importante é que a principal função desses dois exames, na verdade, é excluir o risco de trabalho de parto prematuro. Então, se eles vierem tudo ok, não tiver um comprimento de colo reduzido ou não tiver uma dosagem de fibronectina aumentada, a chance dessa gestante vir a ter um parto prematuro é muito pequena. Então, a principal função deles é excluir o trabalho de parto prematuro. Agora eu vou falar sobre o diagnóstico do trabalho de parto prematuro propriamente dito. Então, chegou lá uma gestante de 34 semanas, ela acha que está em trabalho de parto, então ela já está sentindo as contrações. Você vai precisar definir, é ou não um trabalho de parto prematuro ativo. Então, existem esses critérios, na verdade são muito parecidos com os critérios de trabalho de parto a termo, que a gente vai ver em outras aulas, mas são um pouco diferentes e você vai precisar decorar. Então, basicamente, é o quê? 4 contrações em 20 minutos no mínimo. Então, esse é um pré-requisito, é obrigatório. Além de ou uma dilatação de colo uterino maior do que 2 centímetros ou apagamento cervical maior do que 80%. Então, se tiver esses 2 critérios mínimos, você já sabe, é um trabalho de parto prematuro ativo. Porém, se houver uma atividade uterina aumentada, então aquela gestante que chegou lá no seu plantão realmente estava tendo contração, mas essas contrações não chegavam a ser 4 em 20 minutos, eram apenas 2, uma a cada 10 minutos. Ou então já existe um apagamento parcial do colo, ou até uma dilatação discreta, mas todos aqueles critérios não são preenchidos, aí você vai chamar de ameaça de trabalho de parto prematuro. Isso é muito importante, as bancas adoram colocar lá um caso clínico e você vai estar lá entre as opções: trabalho de parto prematuro ou ameaça de trabalho de parto prematuro. E você só vai ser capaz de responder essa pergunta se você souber os critérios para você fazer o diagnóstico do trabalho de parto. Continuando, vamos falar sobre as condutas no trabalho de parto prematuro. Então, essa mesma gestante, 34 semanas, que estava em trabalho de parto prematuro, chegou para você. O que você vai fazer? Então, nesse caso, como ela tinha mais de 34 semanas, simplesmente você vai acompanhar o trabalho de parto. Por quê? Porque após 34 semanas, a maioria dos autores considera que o pulmão do feto, já está maduro o suficiente
e aí você não tem nenhuma indicação de fazer tocolítico, de inibir esse trabalho de parto, porque o feto já é capaz de sobreviver adequadamente após as 34 semanas. O grande problema está exatamente naqueles que têm menos de 34 semanas. Então, o que você vai fazer? A principal conduta quando o trabalho de parto prematuro começa ou ameaça começar antes das 34 semanas é você ganhar tempo com uma tocólise. Então, você vai usar esses tipos de medicamentos aqui. Pode ser a indometacina, pode ser o sulfato de magnésio, podem ser os beta-agonistas, os bloqueadores de canal de cálcio, ou então o atosiban. Todos esses são classes de medicamentos que são usados como uterolíticos, então são usados para inibir o trabalho de parto. Mas aí, você vai fazer essa tocólise para ganhar tempo e conseguir fazer a corticoterapia. Então anota isso porque é muito importante. A corticoterapia nada mais é do que a administração de betametasona ou dexametasona por 2 dias com o objetivo de amadurecer o pulmão do feto. Então, o objetivo da corticoterapia é exatamente induzir a produção de surfactante, você causar uma aceleração da maturidade pulmonar do feto. Então, exatamente por isso que depois das 34 semanas, normalmente você não vai fazer tocólise. Praticamente todos os autores consideram que a tocólise não deve ser feita após as 34 semanas. Mas, abaixo de 34 semanas, ela é fundamental para ganhar tempo de fazer a corticoterapia. Agora, eu destaquei aqui com a bandeira vermelha o período da corticoterapia, porque isso foi uma mudança recente. Até pouco tempo atrás, o período indicado era entre 24 e 34 semanas de idade gestacional. Agora, a maioria dos autores, na verdade ainda não foi para os livros, mas foi a Sociedade Americana de Obstetrícia que fez essa mudança e várias sociedades brasileiras também estão adotando, que viu-se que você conseguia benefícios com a corticoterapia entre 23 a 36 semanas e 6 dias. Então, 23 semanas de idade gestacional até 36 semanas e 6 dias, você pode fazer a corticoterapia, que provavelmente também vai ter benefício. Agora, sobre a via de parto, isso é muito importante. As bancas adoram perguntar se é parto cesáreo, parto vaginal. No caso da prematuridade, a via de parto é por indicação obstétrica, que significa que vai ser parto vaginal até que se prove o contrário. Então, normalmente é parto vaginal, você só vai indicar cesárea se houver outra contraindicação. Então, por exemplo, se tem um sofrimento fetal crônico ali, feto muito pequeno, abaixo de 2 quilos, isso sim é indicação para você fazer uma cesárea. Mas, na maioria dos casos, especialmente nas provas, marque parto vaginal, que com certeza você tem mais chance de acertar. Para finalizar a aula, a gente vai falar sobre a ruptura prematura de membranas ovulares. Esse é um assunto que as bancas adoram cobrar. É bem parecido com parto prematuro, com prematuridade. Então a gente vai falar rapidamente, mas preste muita atenção nos conceitos. O primeiro é o que é isso. Como sempre, a definição. Então, a ruptura prematura de membranas ovulares nada mais é do que quando ocorre uma ruptura da bolsa amniótica. Então, ocorre aquela saída do líquido, ocorre a amniorrex, como é dito, antes do início do trabalho de parto. Então, isso é muito importante, mesmo que já seja 38 semanas de idade gestacional. Então, a gestante já atingiu o termo. Porém, se houver uma amniorrex, ruptura das membranas ovulares, antes do início do trabalho de parto, a gente fala que foi uma ruptura prematura. Então, isso é importante, não se confunda com a definição. Além disso, a clínica e o diagnóstico. A primeira coisa, a clínica é bem clássica, é o relato da gestante da saída súbita de líquido. Então, houve uma saída vaginal de líquido súbita, molhou as pernas da gestante, você já sabe que muito provavelmente é ruptura de membranas ovulares. E aí, o diagnóstico padrão ouro é a visualização direta do líquido saindo através do orifício externo. Então, você vai fazer lá o exame físico, você vai passar o espéculo e vai visualizar o líquido amniótico saindo através do orifício externo, está fechado o diagnóstico. Porém, existem outros exames que as bancas gostam de lembrar. Os principais, testes da nitrazina, que é através da medição do pH vaginal, então o pH fica mais alcalino por causa do líquido amniótico, ou então a ultrassonografia mostrando um índice de líquido amniótico muito baixo, ou então o teste da cristalização, que é descrito como uma cristalização em forma de folha de samambaia. Então fique atento que às vezes esse tipo de descrição estranha é isso que as bancas vão te cobrar na prova. Agora, avançando, é muito importante, sempre que houver ruptura prematura de membranas ovulares, que você avalie se há ou não infecção. E essa infecção eu estou te falando de corioamnionite. Então uma infecção realmente ali das membranas ovulares,
Por que você precisa ficar atento? Porque a rotura prematura de membranas ovulares, ela predispõe e muito ao risco dessa infecção. Então, sempre você vai ter que ficar atento se a gestante tem febre, se ela tem leucocitose, se ela tem taquicardia, ou então se o líquido amniótico é fétido, tem odor fétido. Isso é muito importante, as bancas adoram cobrar. Então, sempre que houver rotura de membranas ovulares, você vai tentar ver se existe ou não infecção. Se houver infecção, a sua indicação vai ser fazer o parto imediatamente. Então, isso é muito importante porque afeta também a conduta. E aí, falando de conduta, vamos de novo. A primeira divisão, assim como na prematuridade, se a gestante já estiver acima de 34 semanas, você vai fazer o parto imediatamente, não tem conversa. Porém, a grande dúvida é abaixo de 34 semanas e acima de 24. Por que acima de 24? Porque abaixo de 24, o feto está ainda muito pouco formado, ele não tem condição nenhuma de sobreviver ao parto, e aí dificilmente essa gestação vai chegar no momento ideal para ocorrer o parto. Então, normalmente, a maioria dos autores já recomenda a interrupção da gestação nesses casos. Mas, se for acima de 24 e abaixo de 34, aí sim você vai partir para a sua conduta ativa, que é basicamente hospitalização. Então você vai ter que internar essa gestante. E aí a corticoterapia é fundamental também, do mesmo jeito que eu havia falado para o trabalho de parto prematuro. Então você vai fazer a corticoterapia com betametasona ou dexametasona. E aí, por fim, o antibiótico. Então, é muito importante isso, não se confunda. Esse esquema aqui com ampicilina, azitromicina, amoxicilina é um esquema estranho. Você não precisa decorar as doses, nem a quantidade de dias que você vai precisar. No total são 5 dias, mas, por exemplo, a ampicilina só é dada no primeiro dia. Mas o mais importante é que você saiba que o principal objetivo desses antibióticos é aumentar o período de latência. Então, é aumentar a duração, desde a ruptura das membranas ovulares até o início do trabalho de parto. Então, essa é a função principal do antibiótico no contexto de uma ruptura de membranas ovulares. Por fim, a via de parto. Como sempre, a gente sempre tem que falar da via de parto e nesses casos você sempre vai escolher o parto vaginal. Então é muito importante isso. O parto, a cesariana, na verdade, ela aumenta muito o risco de infecção. Então o parto vaginal é o preferido. Você só vai escolher a cesárea se houver outra indicação. Então muito atento, não erre questão sobre isso. Bom, isso é o que há de mais importante sobre sofrimento fetal e prematuridade. São assuntos importantes, com índice de erros elevado, mas você não vai errar a questão se você estudar basicamente o que está na nossa aula e o que está nos nossos materiais, nos nossos flashcards, no nosso material escrito. Fique atento, não dê bobeira. Um abraço!